Paz do Senhor, meus irmãos, que é o Gercione Amaral, segundo vice-pastor de Vila Romana, e tenho o privilégio, nesse dia, de comentar com os irmãos a lição de número 12, as bênçãos de Deus para a família. Deus sempre trabalhou com família e trabalha com família. Introdução diz assim, meus queridos, nessa lição veremos a família como agência de Deus, algumas bênçãos e a importância de a família terem atitudes que contribuam para que o lar seja um lugar de bênção. Então, irmão, nós precisamos ter atitude para que a minha casa, a minha família, a sua família seja portadores das bênçãos do Senhor. Amém? No tópico 1, meus queridos, a família e a bênção divina. Desde o princípio, o Senhor Deus revelou o seu propósito para a família e agiu para abençoá-la. E mesmo após o pecado, o Criador não desistiu de continuar usando a família para levar adiante o seu plano redentor. Então, meus amados, eu quero fazer um resumo aqui do tópico 1, a família, uma agência divina. 1.2, ensinando o caminho da bênção. E 1.3, a bênção e as futuras gerações. Então você vê que está entrelaçado isso aí, meu querido. No 1.1 fala assim: muito importante atentarmos para o fato de que após o pecado Deus não desistiu do seu plano, mas continuou abençoando e usando a família. Ela é uma agência divina na terra, né? Então, meus queridos, agência, você sabe que tem agência de várias coisas, agência bancária, agências dos correios, tem a agência de passagem, de viagem. Então, você, a nossa família é uma agência do Senhor na terra. Nós precisamos entender isso. E o Senhor sempre cuidou, irmão, das famílias, né? Quando Noé fez a arca, o Senhor falou: Noé, põe um casal de cada animal e a sua família entra nessa arca, né? Abraão, o Senhor chamou ele para ser o diferencial, né? Ele seria o pai das nações, né? Então Deus, irmão, ele tem sempre trabalhado e cuidado das famílias. A vinda do nosso Senhor, irmão, também, ele partiu de uma família, né? Ele veio de uma família. Então o Senhor sempre trabalhou com família, mas nesses dias tão difíceis a qual estamos vivendo, estamos passando, mas nós temos que ter a plena certeza, a plena convicção, irmão, no Senhor, no Deus a qual nós servirmos, e saber que o Senhor, irmão, está conosco. O Senhor guarda a nossa casa, guarda a nossa família, o Senhor tem guardado a nossa igreja. No tópico 1.2, irmãos, ensinando o caminho da bênção. Só voltando aqui, irmão, no tópico 1, um pouquinho, esqueci de algo interessante aqui. No passado, a primeira escola de um filho era o seu lar, né? E isso, irmão, é interessante, porque nós precisamos, né, voltarmos um pouco mais para a nossa família, né? E ensinar nossos filhos os caminhos do Senhor, né? Aplicar no coração deles, na mente deles, inculcar neles as coisas do Senhor, para que o Senhor possa, né, abençoar, através deles, abençoar a futura geração. Porque meu filho, seu filho é a igreja de amanhã, é a igreja que vai fazer a diferença amanhã, irmãos. Então nós precisamos, né, estar sempre atento quanto a isso. Agora sim, o tópico 1.2, ensinando o caminho da bênção. Contudo, é preciso que cada família cristã resgate a sua vocação de ser a agência divina na terra para ensinar o caminho da bênção. Como descrito no texto bíblico aqui, indicado que os filhos da família cristã recebam no lar os primeiros ensinos e esclarecimentos, meus amados. Então, irmãos, por isso que nós estamos vendo aí uma sociedade tão corrompida, não é? Uma sociedade sem ética, sem moral, né? Muitas das vezes a culpa é dos pais mesmo, são nossos mesmo, de não ensinar. Não é 100%, não é via de regra, mas a maioria das vezes, né, a falha é nossa, de não ensinarmos nosso filho, de não dar exemplo aos nossos filhos, não é? E aqui no texto de Êxodo 12, 26, 27,
ele fala sobre a Páscoa, né? Que era um dever dos pais ensinar os filhos o porquê da Páscoa, né? E Josué capítulo 4, 21, 22, fala da travessia do Jordão, que os pais tinham a obrigação e o dever de explicar aos seus filhos o porquê daquelas pedras, o que significava aquilo, a travessia do Jordão. Então é muito interessante, né? Eu e você, nós começamos, se não fazemos, passarmos a fazer isso, a parar, sentar com nossos filhos, a tirar um tempo para falar acerca das coisas do céu para eles. Então, meus irmãos, o caminho da bênção, as bênçãos às futuras gerações, 1:3, o caminho da bênção, irmão, é através do Senhor. O caminho da bênção, você só vai encontrar ele na doutrina do Senhor, na Sagrada Escritura. Aqui sim, ao obedecermos a palavra do Senhor, esse sim é o caminho da nossa bênção, onde a nossa família vai ser abençoada, onde a geração vindoura também será abençoada. Então é através da palavra do Senhor. Não tem outro viés, é a palavra do Senhor que é o caminho. Então, 1:3, as bênçãos às futuras gerações. Bem-aventurados são as famílias que não se restringem somente em prover a necessidade para suprir as demandas básicas imediatas de seus membros, mas procuram também discernir sobre o necessário para preparar as futuras gerações das famílias. Então nós precisamos ter esse cuidado para que eu possa ensinar minha filha, meu filho, para que no amanhã, irmão, eles sabem, na hora que eles for entrar no casamento, então eu vou casar, então meu pai disse que era assim, assim, assim. E assim eles também estarão ensinando aos seus filhos, no caso meus netos, não é verdade? Então, que o Senhor, irmão, possa dar essa sabedoria para nós, que o Senhor possa despertar o povo dele para essa urgência que a igreja passa por ela. E precisa, irmão, nós precisamos ficar atentos em questão da nossa família, do nosso lar. No tópico 2, meus queridos, algumas bênçãos de Deus às famílias. São várias as bênçãos que o Senhor Deus é poderoso para conceder às famílias. Ele é abençoador desde o princípio. É importante as famílias conhecerem as bênçãos e buscá-las com fé e interesse. Nesses dias tão áridos e difíceis para as famílias, irmãos. Dias tão difíceis, onde ensinamos uma coisa aos nossos filhos, né? Muitas das vezes a escola ensina outro, um amiguinho, ensina outra coisa que não agrada ao Senhor, ensina preceitos que não vêm da palavra do Senhor. Mas o Senhor, irmão, ele tem o melhor para nós. No tópico 2:1, sabedoria, inteligência e conhecimento. Irmão, o que nos está faltando hoje, muitas vezes, é isso aqui, sabedoria, inteligência e conhecimento. Nós precisamos ter sabedoria para discernir o que vem do Senhor e o que não é do Senhor. E para conduzir uma família, nós precisamos de sabedoria, senão nós colocamos tudo a perder. Nós precisamos de inteligência, né? Salomão era sábio, ele pediu ao Senhor, orando a Deus, né? E o Senhor falou: Salomão, o que você quer? Salomão disse: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa conduzir esse tão grande povo do Senhor. Então, irmão, que eu e você peçamos ao Senhor, pedimos ao Senhor sabedoria nesses dias tão difíceis, ao qual a família está sendo bombardeada, né, pelo inimigo, por Satanás, mas que a minha família, a sua família, venha ser coberta pelo sangue do Senhor e que através disso outras famílias também alcancem essa bênção do Senhor. Então, irmãos, eu quero comentar aqui com os irmãos. Pastor Hernandes Dias Lopes comentou sobre edificar a casa com sabedoria. E ele diz assim, meus queridos: a maior necessidade da nossa família não é de coisas, é de Deus. Não é de luxo, é da graça de Deus. Não é de presentes, é da presença do Senhor, irmão. Então, muitas vezes, a nossa casa precisa da presença do Senhor. Que a partir do momento, irmão, que você tem Deus como prioridade, as portas se abrem, né? As barreiras caem por terra. Mas primeiro, irmão, nós precisamos priorizar, prioridade, irmão. O que é a prioridade da igreja hoje? O Senhor. A prioridade da igreja hoje é Deus, irmão. Então nós precisamos, irmão, trazer isso para a nossa casa, priorizar Deus na nossa casa e depois sim as demais coisas. Então, meus queridos, o tópico 2:2 diz assim: a presença
e participação de Deus. Destacamos no Salmo 127 o Senhor, Deus agindo no contexto familiar para edificar, guardar e prover. Então diz assim, meu irmão, Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não construir a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Então, meu querido, o que faz a diferença no meu lar e no seu lar é o Senhor. É o Senhor edificar, é o Senhor guardar, é o Senhor proteger. Quantos lares, irmãos, têm iniciado sem a orientação e participação do Senhor? E quantas pessoas buscam somente as bênçãos de Deus para que prosperem naquilo que já decidiram e escolheram, sem procurar saber se era da vontade de Deus? Porém, se o Senhor edificar, indica Deus está presente, dirigir, participar de todo o processo da família. Primeiro, irmão, temos que buscar o Senhor, ver se nós estamos no caminho do Senhor, ver se nós estamos tomando uma decisão, irmão, que está agradando ao Senhor. Antes de tomarmos uma decisão, precisamos orar, dobrar o nosso joelho e falar com o Senhor, para que aí, irmão, tomamos uma decisão que venha a ser uma decisão coerente, que venha a ser uma decisão a qual no amanhã, irmão, não nos arrependemos. Tópico 2.3, irmãos, a segurança da família. A questão da segurança tem sido bem presente nas conversas, notícias, nas mentes. Trata-se de um tema que não está restrito ao aspecto de assalto e roubos, que envolve bens materiais e a vida física. Cada vez mais é preciso tratar da segurança na área emocional, dos recursos tecnológicos, no uso dos recursos tecnológicos, na questão espiritual, na formação e desenvolvimento dos filhos. E renovador nos voltarmos para o Salmo 127, sabemos que o Senhor Deus, além de edificar, guardar, a reflexão sobre a bênção da segurança nos remete ao Êxodo. O Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então, meus queridos, muitas vezes preocupamos só com o roubo, né? com o ladrão, mas nós temos que preocupar, irmão, com a vida emocional, com o lado emocional dos nossos filhos, com o lado emocional da nossa família. Por isso, irmãos, que tem psicólogo, psiquiatra, né? E muitas vezes a igreja sofre pena por isso. Tem pessoas, irmão, que estão na igreja, está sofrendo emocionalmente, né? A emoção está sofrendo, a alma dele está precisando de ajuda, o seu interior está precisando de ajuda, irmão. Então, meu querido, você precisa urgentemente procurar ajuda. Talvez você está com dificuldade, fica com vergonha, chama o seu pastor, né? Se aconselha. Que para tudo, irmão, tem solução, não é verdade? Para tudo há uma saída. O Senhor, irmão, está aqui para nos abençoar, para que nós possamos ter uma família abençoada. Talvez, irmão, você está perdendo a sua família, está perdendo seus filhos, está perdendo a sua esposa, está perdendo o seu marido, por falta, irmão, de conversar, de abrir com a pessoa certa, de se conversar, de se confessar, de pedir, de clamar, de gritar, irmão, por socorro. Então você precisa, irmão, cuidar do seu emocional. Irmão, isso conta muito, faz uma diferença enorme, o emocional de uma pessoa, o emocional do ser humano. Atitudes, irmão, no tópico 3, atitudes para desfrutar das bênçãos, né? 3.1, família, um lugar onde há temor. Quando há temor a Deus, há constante vigilância, perseverante oração e permanente interesse em viver de acordo com os princípios do Senhor. 3.1, família, um lugar onde há temor de Deus. Que as famílias cristãs sejam formadas por vidas que temem a Deus, Salmo 128.1, pois resultará em obediência à palavra de Deus e sabedoria para viver no dia a dia, família com suas variadas atividades e no enfrentamento dos muitos desafios. Então, irmão, a família que ela teme é o Senhor, não é? Salmo 128, versículo 1, diz bem assim, ó, como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Então, meu querido, meu amado irmão que me escuta neste dia, nessa oportunidade, o segredo é temer ao Senhor. Temer ao Senhor, irmão, você respeitar as coisas do Senhor.
você ter respeito para com o nosso Deus, né? Isso você está temendo ao Senhor, é fazer aquilo que o Senhor nos pede para que nós possamos, irmão, ser abençoado, porque o interesse do Senhor, irmão, é abençoar as famílias, mas isso depende de uma decisão minha e de uma decisão sua. Aceitar, irmão, a obedecer ao Senhor, é simples, é aceitar obedecer ao Senhor, pois isso resultará em obediência à palavra de Deus, né? E Provérbios 1:7, Provérbios 1:7 diz assim, meus queridos, 1:7, o temor do Senhor, irmão, é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Amém? Que nós venhamos, irmãos, ser tementes ao Senhor, ser pessoas que venham ter um temor, que o temor, irmão, é o princípio da sabedoria do Senhor. Amém? Que Deus possa, então, nos dar esse espírito de entendimento, meus queridos. Então, meus irmãos, quando fala família, família inclui o esposo, a esposa, os filhos, né? Que tem também a mulher que tem que ter sabedoria. Nesse texto aqui fala sobre a mulher de Provérbios 31, não é a mulher que tinha sabedoria, então tem que haver bom senso, né? Então, meus queridos, o tópico 3.2, família é um lugar onde há trabalho e contentamento. É muito importante que a família cristã procure cultivar tanto o trabalho como o contentamento. Ambos são importantes no âmbito familiar. Enquanto um dignifica e proporciona os recursos para suprir as necessidades da família, contribuir com a igreja local e ajudar os mais necessitados. O outro é um antídoto contra a avareza, preocupação e ocupação excessiva com as finanças e os bens materiais. Timóteo, irmão, Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo 6, versículo 6 ao 10, vem assim, ó. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Então, irmão, a gente não trouxe nada que fala sobre isso. O casal, irmão, ter o equilíbrio para que não venha a perder a sua bênção, irmão, né? Tem pessoas que têm 2, 3 trabalhos, irmão, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, não é? Então nós temos que ter cuidado, irmão, porque muitas vezes tem pessoas que está 2, 3 trabalhos, né? Mas porque talvez fez uma dívida que não precisaria, irmão, né? Talvez está credor, está devedor a algum lugar e precisa quitar, tá certo, mas por isso que é importante nós tomarmos decisões, orarmos a Deus antes, não é verdade? Para que nós possamos estar mais perto da nossa família, né? Que nós possamos estar junto do nosso lar, junto da nossa casa. E aqui fala, irmão, que a gente trouxe, a gente não trouxe nada, né? E daqui não vamos levar nada também não. Não vai levar carro, dinheiro, roupa, casa, não vai levar. Então nós precisamos, irmão, observar esse detalhe, não é? A palavra do Senhor é muito rica quanto a isso, né? Então nós precisamos estar inteirado com as coisas do Senhor, sabedor, irmão, de que nós vamos passar por este mundo, mas desse mundo aqui você não vai levar riqueza nenhuma não. Amém? Que nós possamos entender esse princípio aí. Hebreus também, Hebreus capítulo 3, versículo 5, fala assim, ó, não amemos o dinheiro, esteja satisfeito com o que tem, porque Deus diz, não deixarei, jamais o abandonarei. Então, meu querido, tem família, irmão, que ganha um salário mínimo e todo mundo é feliz, é tranquilo, tem paz nos seus lares. Então, que o Senhor, irmão, possa também nos ajudar a ser fiel, mesmo um pouco que nós estamos ganhando, mas nós ser fiel ao Senhor, que nós possamos viver, irmão, de uma forma que venha agradar ao Senhor. Para finalizarmos agora, meus queridos, família é um lugar de adoração. Tópico 3.3. A primeira ação de adoração registrada na Bíblia ocorreu no contexto de família. O salmista escreveu sobre a atitude de transmitir às gerações futuras os louvores do Senhor. Evidente que a adoração a Deus não se restringe aos cânticos, contudo é fundamental quando o lar é um
ambiente repleto de cânticos de louvor a Deus. Então, meu querido, a primeira ação de adoração registrada na Bíblia, em Gênesis 4, 3, 4, fala sobre as ofertas, né? Caim e Abel ofertaram ao Senhor. Então, isso também, irmão, fala o que para nós? Que nós precisamos também ter essa alegria ao ofertarmos a casa do Senhor, né? Muitas vezes nós não temos essa alegria, muitas vezes cantamos, né? Que aqui também fala sobre o cântico, que é uma forma de você ofertar ao Senhor, mas você também precisa ofertar, irmão. Oferta fala de você ofertar quando é lançada uma oferta para ajudar alguém, um dinheiro, algo que venha ser beneficente para a igreja, para estar abençoando as pessoas. Então, meu querido, a oferta é isso, né? Nós precisamos estar ofertando ao Senhor, mas tem outras formas também de ofertar ao Senhor, como já disse, que no louvor, na oração, nós precisamos atentar para esse detalhe, porque talvez você pense, eu já oferto ao Senhor só no meu cântico. Irmão, mas a igreja ela não é movida só de cântico. Isso aqui eleva o coração do Senhor, mas nós também precisamos estender a mão ao que está precisando. E nossas ofertas não ajudam muito a obra do Senhor. Diz assim, alguém já disse, a família que ora junta, permanece junta. Participação no culto doméstico contribui para a harmonia do lar, mediante a fé comum, que fortalece a todos e aviva a esperança. Então, irmão, nós precisamos, né, voltar a essa prática, né, de ensinar nossos filhos a ofertar um culto doméstico, né? Estar fazendo um culto doméstico entre a família mesmo, né? Entre o pai, a mãe, os filhos, que isso, irmão, venha nortear a nossa fé, para que no amanhã, irmão, isso venha dar frutos, né? Venha dar frutos. Que Deus, irmão, possa abençoar, né, a nossa casa, a nossa família. A conclusão, meus queridos, diz assim, que cada família cristã esteja consciente do interesse e poder de Deus em abençoá-la, usá-la em seus planos para abençoar outras famílias e da importância em cultivar atitudes que muito contribuirão para desfrutar das variedades bênçãos de Deus, como indicado no Salmo 128. Então, meus queridos, que Deus, irmãos, possa vos abençoar de uma forma especial, que nesses dias tão difíceis que está passando a sociedade, o mundo, mas que nós, como os crentes no Senhor, com a nossa fé elevada a Deus, que nós venhamos tranquilizar, irmão, nosso coração, tranquilizar a nossa mente no Senhor, né? Salmo 91, 10 diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda, não é, irmãos? Que o sangue de Jesus Cristo venha guardar cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cada congregado de Vila Romana, que Deus, irmão, venha abençoar a obra do Senhor neste lugar, abençoar o nosso pastor José Divina, pastora Raquel, nosso co-pastor, pastor Leondas, pastora Maria Soares, que o Senhor, irmão, possa abençoar cada congregado, que nós venhamos, irmãos, colocar nossa fé inteiramente no Senhor, sabedor, irmão, que Deus é médico dos médicos, Deus não é sobre todas as coisas, amém? Que Deus os abençoe, fica aqui os meus agradecimentos, um abraço a todos, Deus abençoa, em nome de Jesus, amém?